de uma coisa muito importante, um assunto importantíssimo. Não é só você que é mulher com 40 a mais, ou até menos do que isso às vezes, mas quem convive, quem tá na família, tem um período da nossa vida que ele é bem complicadinho. Eu tô falando da menopausa. E um estudo internacional joga luz sobre essa fase da vida. Pesquisadores de Cambridge apontam que a menopausa pode afetar áreas do cérebro ligadas à memória, às emoções, à saúde mental, aumentando quadros de ansiedade e depressão. E nesse fechamento do Janeiro Branco, que chama atenção para cuidado com a saúde mental, a gente vai entender esse processo melhor com a médica ginecologista Paula Fetbeck. E doutora, não é só menopausa não, eu tô com 40, vou fazer 41, estou na perimenopausa e sinto esses sintomas. A cabeça da gente parece que dá uma virada, então que não é só o calorão, não é só a dificuldade de dormir, tem um peso na saúde mental também, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, com certeza. E é assim, você falou tudo. A gente pensa que a menopausa é quando para de menstruar, a mulher para de ter a possibilidade de engravidar ou tem os calorões, mas não, ela vai muito mais a fundo do que isso e ela muitas vezes começa assim muito antes dos 40 anos. Você falou tudo. Agora, doutora Paula, qual seria, existe hoje uma média no Brasil e no mundo? Isso muda de um país para outro ou normalmente existe uma média para o início da menopausa, algo aproximado? Você falou em 40 anos, mas normalmente qual que é a idade da mulher quando começa a menopausa? É que a gente tem dois conceitos. A menopausa é quando a mulher fica 12 meses consecutivos sem ovular e sem menstruar. Mas o climatério, que é o sinal, os sintomas, que é toda essa fase de transição hormonal, ela pode acontecer até 8 anos antes desse evento. E se a gente considerar que a média das mulheres que entram na menopausa, que param esses ciclos menstruais, é em torno de 48, 49 anos, então muitas mulheres começam os sintomas, essa queda hormonal, ela ocorre em torno aí de pelo menos 5 a 8 anos antes. Então é por isso que a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito que é só quando a mulher para de menstruar e quando começa a ter os calores. Não, a queda hormonal ela é gradativa, ela vai acontecendo muitos anos antes e ela afeta não só a nossa saúde física, mas também, como foi realmente agora demonstrado novamente nesse estudo de Cambridge, a nossa saúde mental e principalmente a nossa qualidade de vida. Total, porque saúde mental está totalmente ligada a isso, né? Essa coisa, por exemplo, de mudança de humor repentina, tudo isso. E aí eu queria, doutora, que a senhora falasse quais são esses sintomas de saúde mental que a mulher no climatério e na menopausa tem e se a terapia hormonal se apresenta mesmo como a melhor solução. Bom, os primeiros sinais e sintomas que a gente começa a ter nessa questão são lapsos de memória, então a queda principalmente do hormônio que chama estradiol, como ele foi mostrado, né, nos estudos de ressonância agora, ele causa realmente uma diminuição da massa encefálica, uma diminuição da atividade cerebral, do fluxo cerebral, levando a esses lapsos de memória que estão relacionados em algumas áreas do nosso cérebro, a concentração, o humor, a questão de ansiedade, depressão e o nosso sono. Então isso acaba sendo até meio que uma questão, uma bola de neve, porque a mulher ela acaba tendo uma repercussão no seu trabalho, na sua família, ela acaba dormindo mal, então isso tudo vai piorando gradativamente. E o que é importante, né? Além de um bom diagnóstico e no momento correto, porque muitas mulheres são tratadas erroneamente com antidepressivos, com medicações para ansiedade, medicações para dormir, né? Então elas não recebem o diagnóstico no momento correto. Então a gente tem que respeitar aquela janela de oportunidades que é quando começa a ter a queda hormonal, que a gente vai ter melhores resultados, né? E ele não envolve só também a terapia hormonal que ajuda, que é o pilar, né? Então o tratamento hormonal, ele é sim essa reposição, o pilar, mas a gente também tem
Os tratamentos cognitivos, a gente tem a questão de melhora do padrão de sono, atividade física, a dieta, suplementos alimentares e um apoio, né, de toda uma rede de apoio, não só fora de casa, mas principalmente dentro de casa, né, que a gente sabe que a menopausa, ela acontece dentro de casa também. A relação da mulher com o seu parceiro ou parceira, a relação com os filhos, a relação no trabalho. Então, tudo isso tem que ser abordado. E hoje em dia o nosso tratamento integrado na ginecologia, que trata esse momento especial da mulher, ele visa ajustar todos esses pilares para que ela passe essa fase aí de uma forma muito mais tranquila. E se ela tiver o apoio e o tratamento correto, ela pode sim ser muito mais tranquila. Muito bom, eu tô para começar meu tratamento hormonal e divido, né? Eu quero agradecer aqui o apoio, né, do meu colega Tomás Rafael, os ouvintes. O meu climatério ele é vivido ao vivo na TMC, doutora, porque eu esqueço as coisas, eu erro coisas. Olha, porque realmente tá um blur na minha cabeça, mas tudo vai melhorar, que eu estou prestes a já comecei meu tratamento com atividade física, alimentação, etc. E o próximo passo é o hormonal. Eu quero muito agradecer, fechei com chave de ouro esse programa de hoje com a doutora Paula Fetbeck, ginecologista. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. E você vai ficar ótima. Muito obrigada. E vocês vão acompanhar tudo aqui ao vivo, que vai ver que eu não vou mais esquecer nada, que eu vou lembrar dos nomes de todo mundo, né, Tomás? Estou torcendo por isso. Obrigado, doutora. Um abraço para você. Bom final de semana. Um abraço. Boa tarde. Obrigada pelo acolhimento, viu, Tomás? Estou aqui para você, para todos os colegas aqui da TMC. Somos uma grande família. Essa família é muito unida.